O método SQR3, ele trata de um aspecto muito importante das dificuldades iniciais do aluno quando vai começar a estudar algo novo. Muitas vezes ele não sabe se tem algum método ou uma técnica que pode ajudar a organizar suas ideias, mesmo antes da leitura. Então, eu vou te ensinar por que é que esse método se chama dessa maneira, né? SQR3. Como assim? O que significa isso? Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. O primeiro S, eu vou ter aqui, ó. SQ, isso aqui é um Q, tá, pessoal? SQR, aí eu coloquei assim, ó. 1, 2, 3. Tá legal? Bom, S vem do inglês survey, que na verdade significa o quê? Examinar. A maioria das pessoas, quando começam a estudar alguma coisa no livro, no caderno, principalmente em livro, as pessoas têm dificuldade de aprender a lidar com o conteúdo que está no livro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer examinar, survey. Você vai pegar o conteúdo e vai... Ali está no livro, então você pode olhar ali. O que você vai aprender nesse conteúdo? Nesse capítulo do livro? Então, você vai examinar os títulos, os subtítulos e vai começar, então, a organizar suas ideias, entendendo o que é que você vai aprender naquele momento, naquele conteúdo do livro. Tá legal? Então a primeira coisa é esse papel, é examinar o conteúdo de estudo. Entender, organizar as ideias em relação ao que você vai ou deveria aprender naquele momento, tá? Então, examinar, primeira coisa. Depois, você vai, o S já foi, agora o que é questions, ou seja, questionar, fazer o quê? Perguntas, formular, criar, vou escrever aqui, perguntas. Perguntas sobre o quê? Bom, lembra que você, quando examinou o texto, você viu ali os títulos e subtítulos? Então você pode criar perguntas. Por exemplo, muitas vezes tem uma palavra-chave ali que é importante. Então o que você faz? Você vai lá no segundo tópico do método SQR3 e começa a formar perguntas, criar perguntas. Essas perguntas, obviamente, têm que ser perguntas relevantes ao tema, ok? Então, quanto melhor você pergunta, melhor vai ser a sua capacidade de associar o conteúdo com o aprendizado que você quer aprender. Então, vamos lá. Depois que você formula suas perguntas, agora sim, você já passou pelo SQ e agora você vai para os 3 R's. O primeiro R, read, que é o quê? Ler. Então agora sim, você vai começar a ler o conteúdo. E é interessante isso, que é aqui que muitas as pessoas falham. As pessoas pulam a fase de examinar e de fazer perguntas sobre o tema, começar a pensar um pouco sobre aquilo que vai estudar. Elas vão geralmente direto para quê? Para a leitura. E muitas vezes, como ela vai direto para a leitura, ela não sabe organizar direito aquilo que está lendo. Só vai passando o olho, lendo e acha que está estudando. E não é bem assim. Então, geralmente, antes de você vir para cá, você tem que passar pelas fases que nós já colocamos para vocês, as fases que antecedem a leitura. Tá legal? Bom, aí depois, quando você começar a ler, é claro, você vai ler, a gente sempre chama a atenção que não é só passar o olho. Tem gente que acha assim, ó, eu leio, aí só está passando o olho. Mas não é isso, você tem que ler de forma ativa, você tem que interagir com o conteúdo. À medida que você estiver lendo, você já vai pensando o quê? Nas perguntas que você fez. Muitas vezes, aquelas perguntas relacionadas ao título e o subtítulo, você já começa a pensar sobre aquilo quando você está lendo, tá? Então, essa leitura passa a ser de uma forma mais ativa. Você consegue pensar, focar, manter mais atenção. Por quê? Porque você já sabe quais são aquelas perguntas que você inicialmente fez. Entende? Então passa a ser uma leitura mais eficaz. Aí o que você vai fazer? À medida que você interage mais com o conteúdo, você vai anotar. Mas você vai anotar o quê? Os pontos que são relevantes, os pontos-chave, as palavras-chave. Por quê? Porque não é tudo que está naquele texto, não é tudo que você está lendo que é importante naquele momento. Lembra que as suas anotações dos pontos mais importantes, os pontos-chave, geralmente eles vão ter relação com quem? Com as perguntas que você fez. Lembra que você fez a pergunta exatamente para isso.
Então, quando você faz as perguntas certas, na leitura, na fase do read, ou seja, da leitura, você começa muitas vezes a pensar sobre as respostas. Isso vai fazer com que você encontre mais facilmente as palavras-chave que vão fazer sentido para você. Bom, depois do primeiro R, você vai para o segundo R, que é o quê? Recite, ou seja, recitar. Você vai falar em voz alta o conteúdo que você anotou. Lembra que você fez as suas anotações? Então agora você leu, você anotou, então você vai agora ler as suas anotações e vai começar a falar sobre o conteúdo de voz, vamos dizer assim, como se estivesse explicando para alguém ou para você de frente para o espelho. É como se estivesse explicando, recitando, dando uma aula, entenderam? Então, recitar nada mais é do que você voltar ao conteúdo, falar sobre. Isso vai te dar a oportunidade de resgatar as suas anotações. E essas anotações resgatam as perguntas que você fez e que vão fazer você lembrar daquele produto que você examinou antes. Então, isso tem uma capacidade, quando você recita, tem uma capacidade muito grande de fazer com que você fixe melhor o conteúdo. Por quê? Porque agora faz sentido. Então, recitar, explicar, falar sobre em voz alta ajuda muito na fixação e no aprendizado, obviamente. Bom, depois você vai para o terceiro R, que está aqui, ó, review, ou seja, você vai revisar o conteúdo. Você vai mais uma vez. Se você percebeu que você ainda não está muito seguro, baseado nas palavras-chave que você anotou, na formativa que você estudou, então o que você vai fazer? Você vai continuar falando em voz alta, você vai continuar lendo, revendo e recitando. Então o que vai acontecer? Você fica revisando o conteúdo. E nós sabemos que essa prática, né, da revisão espaçada, dependendo do quanto você estiver aqui, digamos, tem uma prova para a semana que vem, nós sabemos que existem métodos para isso, que você pode fazer revisão espaçada. O método Leite, né, por exemplo, está aqui no nosso livro. Olha só, técnicas de aprendizagem, o método Leite, né, é uma das técnicas de revisão espaçada. Então a questão é, só tem esse, professor? Não, existem várias técnicas. Então aqui, ó, nesse livro nós temos várias técnicas relacionadas ao métodos e técnicas de aprendizagem. Aqui, ó, olha só, o guia completo de como aprender mais e melhor. Então, se você quiser, de repente o método SQR3 não está legal para mim, quem sabe você encontra aqui. Quer saber um pouco mais? Clica no link embaixo, adquire o seu e comece a usar agora. Bom, quando você, voltando aqui a falar do método SQR3, quando você usa o review, ou seja, quando você volta a olhar para aquilo que você estava estudando, quando você começa a olhar as suas anotações, você pode perceber, poxa, faltou alguma coisa. Eu acho que eu não anotei direito, por isso que eu não estou conseguindo recitar, ou não estou conseguindo explicar para alguém, né? Ou não estou conseguindo falar em voz alta para mim mesmo, de frente ao espelho, né? Porque eu não fiz as anotações certas. Então você vai lá, dá mais uma revisada, faz as anotações que fazem mais sentido para você e que facilite o seu processo de recitar e depois fica fácil de revisar e, portanto, verificar se com certeza você sabe ou não o conteúdo. Esse é um método muito legal que ajuda você a estar mais próximo do conteúdo que você está estudando. Ajuda você a organizar melhor as suas ideias antes mesmo da leitura. Então, o método SQR3 é um dos mais utilizados pelos estudantes e por aqueles que têm, sim, um compromisso com o aprendizado.